Senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham no plenário, vão nos acompanhar em casa. Eu creio que por muito tempo, e vai ficar para a minha história, meu agradecimento a todos aqueles e aquelas que me permitiram e que se utilizam do meu mandato para encaminhar a indicação 3469 de 2014 com o seguinte teor: que o senhor prefeito se digne a encaminhar para apreciação nesta Casa Legislativa o projeto de lei que institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e determina providências conexas na forma do anteprojeto anexo. Respeitando aqui a competência para a iniciativa e formação de conselhos, estou, na tarde de hoje, encaminhando esta indicação acompanhada do projeto e esperando que o governo de Blumenau atenda ao nosso pleito, atenda ao pleito não do vereador Vanderlei, mas atenda ao pleito de todos aqueles e aquelas que são lutadores sociais e que querem também na cidade de Blumenau a implementação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Obrigado a todos e todas que se utilizam desse instrumento, que é o nosso mandato, para a organização de alguns segmentos que são, por vezes, quase que esquecidos. E tem alguns que não são muito esquecidos, não. E tem alguns que são bem lembrados. E aos bem lembrados eu quero pedir para que a nossa equipe técnica apresente algumas fotografias do movimento pela educação no estado de Santa Catarina, que segue no estado de Santa Catarina, movimento esse que eu tive a oportunidade de... a infeliz oportunidade de ter que acompanhar mais um movimento dos nossos professores, dos nossos educadores do estado de Santa Catarina, na atividade que foi realizada ontem em todo o estado de Santa Catarina. Cada regional do Sint realizava o seu movimento e ontem a nossa regional reuniu-se aqui no município de Blumenau, esteve fazendo panfletagem, teve um momento de cultura, um momento de apresentação de uma peça teatral da... Posso, né? A peça teatral que é e que está sendo o governo do estado de Santa Catarina. Eu não disse aqui a palhaçada, tá? Eu disse uma peça teatral, eu não disse, para que depois não ingressem com alguma representação, Brás, contra o Vanderlei por falta com decoro. Eu não disse. Porque, senhoras e senhores, esse governo, ou melhor, esse desgoverno no estado de Santa Catarina, envergonha o povo catarinense, envergonha o povo que votou nele, ele não cumpre sua palavra, não assume, não cumpre com aquilo que escreveu, com aquilo que assinou, e deixa a nossa educação no estado, que a nossa educação no estado tem sido colocada. Precarizar para precarizar, e continuam precarizando a nossa educação. E aí é de minha responsabilidade, senhoras e senhores, enquanto vereador, enquanto militante do direito, vereador Jefferson Forrest, tenho a compreensão de que o governo do estado de Santa Catarina, há fortes indícios da prática do assédio moral coletivo aos trabalhadores na educação do estado de Santa Catarina. Tenho a impressão de que as ações do governador, as ações do secretário de Educação do Estado e toda a estrutura de comando do Estado de Santa Catarina da educação está praticando assédio moral com ações que mereciam uma resposta muito forte do Poder Judiciário, inclusive por assédio moral aos nossos trabalhadores, tentando impedir a organização dos trabalhadores e desrespeitando a própria legislação que tem trabalhado e que trabalha estas questões. Mas nesse momento a luta segue, espero que o governo do estado cumpra o que é de sua responsabilidade, que não continue fazendo prestação de conta fictícia, porque se continuar fazendo prestação de conta fictícia não vai receber mais recurso para aquilo que é de sua responsabilidade. Como o tempo aqui é curto, o tempo aqui é pequeno, eu quero deixar o convite aqui. Nós vamos ter divergências aqui também no dia 16. Dia 16, às 19 horas, vamos estar aqui discutindo um pouco de educação pública aqui. A educação pública do Estado, a educação pública do município. Vamos estar fazendo aqui a discussão dentro das duas escolas da educação.
E quando eu falo das duas escolas da educação, eu quero passar para a área da saúde, porque também na saúde nós temos duas escolas que formam quem atua na área da saúde. Tem aquele que atua na educação, educação como direito, e aquele que atua na educação, educação como mercadoria. Na saúde não é diferente. Tem aquele que atua na saúde entendendo saúde como mercadoria, e tem aquele que atua na saúde na condição entendendo a saúde como direito. São duas escolas diferentes, e ontem nós tivemos a clara oportunidade de ver aqui o bom debate que foi feito aqui, ontem à noite, por quase 3 horas. É pequeno, é curto o espaço de tempo, mas tivemos um momento de nos aprofundarmos em algumas informações, em algumas diretrizes, em alguns princípios estabelecidos por um país democrático que é o Brasil, na defesa da política pública de saúde. E ontem nós tivemos aqui a possibilidade de ouvirmos muita gente, aprendermos um pouco mais, ouvirmos um pouco mais, e alguns encaminhamentos que precisam ser dados. Porque eu tenho que registrar, infelizmente, tem muita gente que vem, berra, 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 e só berra, não encaminha nada. Tem gente que vem para a tribuna e que vem da escola de Cantinflas, fala, 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 e não faz nada, cobra dos outros, mas não faz. No entanto, como resultado da audiência pública, nos próximos dias nós teremos aqui alguns encaminhamentos a serem tomados, especialmente na lógica de tentarmos organizar, e de repente, vereador Marcelo Lanzarin, uma plenária, um seminário de natureza regional com os conselhos municipais de saúde, com os secretários municipais, com as câmaras de vereadores, para discutirmos a lógica do vocacionamento da estrutura hospitalar da nossa região. Discutirmos a lógica do pensar numa estrutura hospitalar na nossa região. Discutirmos e avaliarmos a necessidade de termos, como foi o caso aqui do nosso reconhecimento aqui, de uma estrutura própria, pública, para atender dentro da política da pediatria e dentro da política da geriatria, que nós precisamos na nossa região. Porque nós aqui pagamos um pouco... 1 minuto para concluir, vereador Beto. Nós aqui pagamos um pouco pela própria estrutura que foi instalada no estado de Santa Catarina, especialmente na nossa região, porque nós não temos uma estrutura pública na área da saúde. Nós temos aqui alguns mistos, né? E esses mistos, na sua lógica, eles não trabalham bem e exatamente na lógica da estrutura pública. Foram as palavras ditas aqui ontem pela secretária de Saúde. Chega final de semana, nós não temos o atendimento de pediatria público. Tem tudo. Tem especialidade, tem tudo. Só que chega final de semana, as estruturas que recebem a grana para atender, que trabalham na lógica do atender a saúde pública, chega no final de semana, essa estrutura fecha. Essa estrutura fecha e é jogada toda para dentro da estrutura aparente, quase pública do município, e lá dentro dessa estrutura pública nós não temos os profissionais em plantão, esses profissionais para prestarem o socorro e prestarem o atendimento aos homens e mulheres, às crianças que precisam desse atendimento. Então, penso que foi um momento de duas escolas que atuam na saúde pública se encontrarem, concordarem em muita coisa, divergirem em muita coisa, não é, vereador Marco Antônio? No entanto, esperamos que desses encaminhamentos e do diálogo de ontem, que foi um tempo muito curto, talvez nós precisássemos de pelo menos 1 ou 2 dias para tentarmos dialogar sobre a saúde pública em nossa cidade, em nosso estado e nosso Brasil. Os encaminhamentos foram dados, estão registrados, estaremos encaminhando em nome daqueles que estiveram na audiência de ontem, a audiência pública de ontem à noite. Era isso, senhores. Obrigado pela oportunidade.